Sejam muitíssimo bem-vindos para mais um episódio do Cast Ores, o seu podcast do RoundNet brasileiro. Estamos aqui eu e o meu parceiro. Eric Hirata. Boa! Eric, hoje a gente tem uma pauta interessante aí. Vamos falar de bastante coisa, vamos estrear novos mini quadros. Não, agora tá legal. A gente tá pegando essa dinâmica aí do podcast, acho que começa a ficar mais interessante. Isso. E além de tudo, não podemos, né, deixar de falar desde já que este podcast é patrocinado pela Strike 360. Pro outro lado, Eric, é pra cá, assim, ó. Não, tá certo. Ah, é porque o que que você tá apontando? Vamos ver, ó. A Vai gente aparecer tem agora. a grandíssima felicidade de mostrar isso daqui, ó. Tadã! Temos um cupom de desconto para você que ouve o nosso podcast, Castores15, no site da Strike 360. Então, entra lá, compra o seu set, bota o seu cupom, você vai ter 15% de desconto e ajuda nós também. Então, com muitíssima felicidade, temos aqui o nosso cupom de desconto na Strike 360 Brasil. Boa, valeu, Strike. É, rapaz, esse negócio tá que tá. É, vamos para o giro de notícias. Não sei, a gente vai dar um nome mais legal para isso ainda, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre coisas que acontecem no RoundNet Mundial. E qual que é a notícia que a gente traz essa semana, Eric? Um fato muito interessante, né, que aconteceu o quê? O Campeonato Nacional Americano, estadunidense, né? E tivemos um campeão aí muito interessante, né? Você sabe me dizer quem que foi esse campeão? Então, pra quem começou, tipo, no RoundNet há 6 meses, há 4 meses, pode achar que, tipo assim, ué, mas parece óbvio. Porque quem ganhou foram justamente os campeões mundiais. Foi o Uhum. Buddy Raymond e o Clark Marshall foram campeões nacionais. Mas temos um pequeno grande detalhe nesse campeonato, né, Eric? Por que, que é tão marcante eles serem campeões nacionais? Cara, isso daí foi muito marcante porque quando eles foram campeões mundiais, né? Americano tem meio essa coisa de não valorizar alguns campeonatos internacionais, né? E dar muito mais valor para os campeonatos internos deles, e tinha isso, né? Porque o Assistive Touch, que é a dupla do Clark com o Buddy, eles eram só a quinta melhor dupla dos Estados Unidos, né? Então tinha essas zoeira, tá? Foram campeões mundiais, mas lá nos Estados Unidos são só a quinta melhor dupla, né? E aí eles foram lá, campeonato nacional, foram campeões, na final pegaram o campeão de 2021, né? Ganharam deles de 2-0, 2 sets a 0. Mostraram aí que agora os caras são a dupla a ser batida agora, né? Né? Eu confesso que eu não acompanhava os americanos, eu sabia quem eram meio que individualmente, assim, mas eu não acompanhava, assim, sabia quem eram as duplas, sabia quem era ele, ponto forte, ponto fraco. Lá no Mundial foi uma imersão, então lá aprendi pra caramba. E uma das coisas que me chamava muito a atenção é que o Rinko, que é o atual vice-campeão, que foi campeão ano passado, não tava com a sua dupla no Mundial, né? Ele jogou com o Matt Cole, só que a dupla dele é o Raul, né? Raul Murray, esse cara E. joga, hein? Exato. E dessa vez foi o Hinkle com o Raul contra o Clark e o Buddy. E é bem isso, foi 2-0, a gente conseguiu assistir ali, né, nas Twitch da vida, depois viu os vídeos no YouTube que a galera deixa, mas bem pegado a parada. E eu Bem quero pegado. fazer a ressalva de que pela terceira vez seguida, a dupla canadense Swamp Donkeys, né? É assim que fala? Swamp Donkeys. Uhum. Enfrentaram o Assistive Touch, ou seja, o Coté e o Emerson Dian enfrentaram o Buddy Raymond e o
Clark Marshall pela terceira vez seguidas. A primeira foi no individual do Mundial, a segunda foi no de seleção do Mundial e agora nas oitavas de final do Campeonato Nacional dos Estados Unidos. E todos os jogos foram 2-1 pro Clark e pro Buddy. Então, assim, eu ouso dizer que, assim, não sei como que eles sentem, né? Mas pra mim é o tipo de jogo que eu acho animal. Porque, primeiro, porque não é Estados Unidos contra Estados Unidos. É Canadá contra Estados Sim, sim, Unidos. sim. E 2-1, 3 jogos, cara. São poucos as duplas que conseguem fazer um set no Clark e no Buddy. Sim, é muito pegado. Só jogão, só jogão. Mas também tem uma curiosidade aí que a gente acabou ficando sabendo recentemente, né? Que esse foi o jogo de aposentadoria dos Slam Dunkies. Eles não vão mais jogar juntos. Não sei com quem eles vão jogar, mas era uma dupla fortíssima aí, né? Então, vamos ver aí quais vão ser os próximos episódios aí do Canadá, né? Exato. Canadá que sempre vai com 3 duplas muito fortes, né? O Wasabi, o... Ai, acho que eu esqueci o nome do outro. Wonky O Wonky Sauce. Sauce e o Sam Dunkies. E eles deram, assim, muito azar ali. Azar não, porque o chaveamento ele é baseado na sua performance, né? Então se você vai Uhum. mal, você pega quem foi bem. Mas todos foram eliminados nas oitavas de final em 3 jogos muito pegados ali. É... Dá a impressão assim que o Canadá tá muito atrás, né, dos Estados Unidos, porque todas as duplas do Canadá foram eliminadas nas oitavas de final e das quartas em diante só tinha americano. No Mundial, a mesma coisa. Os 4 primeiros foram americanos. Mas quando a gente vê um jogo de seleções lá que foi 3-2 para os Estados Unidos, a conta não fecha, né? Então tem um Não, com certeza. quesinho de azar ali, né? De confronto que não bate às vezes, né? Para os canadenses, né? Sim, sim, sim. Boa. E como estamos falando tanto deles aqui, a gente vai deixar para vocês seguirem os Instagrams aqui, ó, do Assistive Touch Roundnet, Buddy Raymond Roundnet e Clark Roundnet, que são exatamente a dupla campeã estadual, nacional nos Estados Unidos e mundial, né, atualmente no circuito Roundnet Zero, né? E eu acho assim que quem visa jogar melhor, desenvolver seu jogo, é uma dupla que você precisa assistir todos os jogos possíveis, né? O que os caras fazem de defesa, leitura de jogo, tempo de bola, posicionamento, todo jogo deles é praticamente uma aula, né? Você assiste lá, você vê, putz, eu me posiciono muito mal, né? Eu poderia fazer isso, posso melhorar ali. E o próprio Buddy, né? Ele é um cara assim que ele não é serve baller, como eles costumam falar, né? Ele não é um cara que ganha, garante o jogo dele no ace, né? Ele é daqueles velha guarda aí que falam, não, preciso errar menos o saque, então quando é para passar saque, ele passa saque e defende tudo, né? Ele mesmo se diz o melhor defensor de todos os tempos, né? Então, assim, para quem assistiu, assiste ele jogar. Acho que ninguém discorda dessa fala dele, né? Porque o cara, o que ele joga na defesa é absurdo, coisa de outro mundo, assim. Não é, eu acho que ele é o antídoto necessário para esse esporte que tem um ataque muito forte. Acho que se não tivesse o Buddy e outras pessoas que defendem absurdo, acho que a regra do jogo já teria mudado de novo para evitar só ataque, 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 ataque e toda hora é ponto, né? Por exemplo, o No Hit foi uma dessas adaptações e aí depois do No Hit o Buddy consegue ensinar muita gente só pelo jeito dele, pelo próprio Instagram, né? Muito legal. Ele tem outro Instagram, né? Que é o Coach Buddy Raymond também. Isso. Mas é revolucionário mesmo, assim. Ele é muito, muito, muito fera. Então sigam aqui, beleza? E eu esqueci de falar, nossas camisas, sempre trazemos as camisetas, né? Tá aqui, ó, camiseta do Roundnet Brasil. Tamo de Brasil hoje, né? Essas são os 2 modelos de algodão. Dá pra usar tranquilamente na rua. Camisa bonita, confortável. A Copa tá chegando, Dá né? para assistir a Copa tranquilamente. Exato. Então, tá no site ali, tá? roundnetbrasil.com.br. No Instagram também, @roundnetbrasil, pra adquirir o seu. Beleza?
Então, muito comercial. Esse podcast tá muito vendido. Brincadeira. Mas é isso que movimenta a parada, né, gente? Vamos pro tópico principal do dia, Eric. Hoje a gente vai Bora. falar sobre. Campeonato de equipes. Exato. Deixa eu contar um pouquinho a história desse campeonato de equipes. Antes do Mundial, estava eu aqui na minha casa, tranquilamente. Lembro exatamente que estava na cozinha e recebo um áudio do nosso querido Lucas Fernandes. Abraço, Lucas. Falando assim: E aí, Tats, e se a gente organizar um campeonato de equipes depois do campeonato mundial? A gente lá aproveita para aprender como é que é, porque eu tava falando com os taiwaneses ou com os caras da Malásia, porque o Lucas tem esses contatos, e lá eles fazem muito desses campeonatos de equipes para fomentar as comunidades. Aí aquele negócio ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Acabou o campeonato mundial, eu já comecei. O Eric, vamos fazer o campeonato de equipes aí quando a gente voltar pro Brasil? Vamos fazer? Como é que a gente começa a pensar? E aí foi. Foi ideia pra lá, ideia pra cá. Mas independente das ideias e tudo mais, o que você acha que é o objetivo meio que por trás desse campeonato, Eric? Pensando nas comunidades assim. Por que a gente fez tudo isso? Eu acho que assim, além de pensar nas comunidades, de valorizar, putz, RoundNet Tabuão, RoundNet São Caetano, RoundNet Campinas, né? Valorizar as comunidades que estão aí fazendo os jogos acontecerem, né? É a gente criar mais forte esse sentimento de time, né? De unidade, que a gente via que, pelo menos é uma impressão pessoal, né? Antes do Mundial, para mim era um esporte de dupla, né? Que você tá lá, depende de você e do seu parceiro. Se ele tá jogando mal, você consegue carregar, mas se você tá mal, ele te carrega e é isso, né? Um com o outro e acabou. Não tinha torcida, no máximo tinha família. E lá no Mundial a gente viu que essa ideia de jogar em equipe é muito coisa de outro mundo, né? Quando você tá lá jogando o seu jogo, só que para o seu time ganhar, você não depende só do seu jogo, né? Você é obrigado a torcer para outra dupla lá da sua equipe ganhar também, que todo mundo jogue bem. Então acho que é esse o ponto, né? De começar a transformar o Round Net num esporte um pouco mais coletivo, né? Porque tudo bem, ele é em dupla, mas ele dá a sensação de que ele é um esporte individual, né? Então, assim, acho que quando a gente começa a botar esse sentimento de time, né? Ele começa a ficar muito mais emocionante, mais legal, né? Mais atrativo para o público também, né? Poder assistir lá 5 jogos simultâneos, ter que torcer para 5 times, né? Acho que essa dinâmica aí que deixa tudo mais divertido, né? Não, isso é muito verdade mesmo. Eu até já falei e reforço que fazia muito tempo que eu não torcia, né? E lá no Mundial que eu resgatei isso. Acho que outra coisa legal também é fazer as comunidades darem um jeito de formarem os times, né? Chamar mais gente, ver que, tipo, tá faltando gente, então vamos lá, chama tio, tia, primo, mãe, namorado, namorada pra completar o time. Essa foi uma das principais ideias que o Lucas trouxe, né? Que lá eles fazem esses campeonatos e aí você chama o vizinho pra completar seu time, porque senão não vai ter time, nem que seja pra ir lá aprender na hora. Então essa é uma ideia também. E daqui a gente fala um pouquinho da parte um pouquinho mais chata que é de formato e tudo mais. Mas antes, só um esclarecimento. Esse campeonato está sendo organizado pela ABR, pela Associação Brasileira de Roundnet, no qual eu e o Eric fazemos parte, e nós dois que estamos encabeçando, né, esse campeonato. Né? Então eu tô muito ali na parte da divulgação e tudo mais, de chamar a galera. O Eric está ajudando muito na parte da estrutura do campeonato, dando ideias, formato e etc, né? E é óbvio que tem bastante gente ajudando em várias coisinhas, mas principalmente nós dois estamos à frente desse campeonato, né? Então, por isso que a gente está aqui também falando sobre ele com certa propriedade, né? E aí a ideia foi que a gente trouxesse de uma forma que a gente não prejudicasse equipes que têm muitas pessoas, mas também não beneficiasse demais elas, né? Então como é que a gente acha esse Uhum. equilíbrio?
E aí a gente passou por vários formatos até chegar no formato de ter pelo menos 2 homens e pelo menos 2 mulheres, no máximo 8 pessoas, com dois Não, reservas. no mínimo 8 pessoas, máximo 10, né? No máximo 10 com 2 reservas, né? Mas precisa ter oito pessoas no mínimo, né? Então pode ser 2 homens e 6 mulheres, 2 mulheres e 6 homens, ou qualquer combinação intermediária, 4 e 4, 3 e 5 e por aí vai. Por que precisa desses números, né? A gente proporciona um jogo misto, um jogo feminino e 3 jogos open, né? Que é o livre. E as duplas não podem se repetir e ninguém pode jogar mais de 2 vezes, né? Então a gente faz com que também tenham muito de estratégia, né? Que é um passo além, né? A gente falou que é muito individual, né? Dupla individual. Ele é a gente quer trazer esse sentimento de coletividade, mas não só pela farra, pela estratégia também, né? Então, acho que assim, quando a gente montou a estrutura, foi muito legal que assim, a gente já ia pensando em estratégias que poderia ter para que o campeonato fosse cada vez mais emocionante e imprevisível, né? Então, como que vai funcionar? E aí o Eric conta um pouquinho de como podem ser algumas estratégias, né? Vai ser um jogo feminino e um open e um livre. Enquanto isso, as outras pessoas assistem. Depois disso, a gente tem um jogo misto e 2 livres, 2 opens, enquanto as outras pessoas assistem. Então sempre vai ter gente te assistindo e você sempre vai assistir para alguém no confronto ali entre duas comunidades, né? E aí, por exemplo, dá alguns exemplos de estratégia aí que o pessoal pode ter, Eric. Acho que esse formato a gente pensou principalmente para evitar que 2 ou 3 pessoas muito boas consigam carregar um time e fazer o time ser campeão, né? Independente de ser 2 homens ou 2 mulheres muito boas, né? Então esse formato eu acho que a gente chegou no ponto aí, talvez não perfeito, né? Mas no nosso ponto de vista o melhor possível aí de ser o mais equilibrado possível, né? Falando um pouco de estratégia, né? É que assim eu tô com o meu time formado, não posso entregar muito da nossa estratégia aí, mas muitas vezes você pode valorizar o jogo feminino e o jogo misto e um jogo open, né? Porque o importante para você ganhar o confronto é ganhar três jogos, né? E aí os outros 2 jogos open você deixa um pouco mais aberto. Mas o formato de ser feminino, open primeiro e depois misto, open, né? Então, assim, eu prefiro sempre psicologicamente sair na frente, né? Eu prefiro sair ganhando feminino e jogar força total nesse primeiro Open e deixar para decidir nos últimos 3, porque acho que psicologicamente, se você já sai com 2-0, né? Já mexe, já joga a pressão pro outro lado lá, então o outro time já é obrigado a ganhar os 3 jogos simultaneamente, né? Então, não vou entregar as minhas formações aqui, Mas mas tem já um pode. porém, né? Porque nesses 2 primeiros confrontos, você primeiro um time escolhe a dupla feminina e o outro time responde. Então Aham, você pode de repente aceitar a derrota porque você sabe que depois você vai compensar ela, né? Então de repente você vê que a outra dupla é muito mais forte. Ao invés de você tentar ganhar, você fala assim, cara, eu vou jogar meus 2 piores e tudo bem. Eu aceito, uhum, sim, sim. porque se for pra perder uma, melhor perder de 15-0 do que perder de 15-13, porque se é pra perder de qualquer jeito, é claro que ninguém entra pra E perder. despertar 2 jogadores bons do seu time, né? Exato, exato. Mas também, se ganha, é uma moral inacreditável, né? Com certeza. Então, por exemplo, eu sou de um time, o Eric é de outro, eu vou lá e falo assim, ó, vai Nathalie e Giovanna jogar o feminino. Aí o Eric vai lá e escolhe a dupla dele. E aí é a vez do Eric escolher, do time do Eric, né? Escolher a dupla Open. Então, quando Uhum. ele joga Open, é minha vez de retrucar. Então, digamos que é minha vantagem, né? Então, a gente intercala essa vantagem nos 2 primeiros confrontos, porque justamente que eles são muito decisivos, porque Com sair certeza. 2-0 ele é complicado.
E depois tem um quê de sorte, porque as 3 duplas seguintes têm que ser anunciadas ao mesmo tempo. Então vai ser tipo a mista, o livre um e livre 2 vai ter que. A gente vai criar uma dinâmica ali na hora pra 1, 2, 3 e já. Todo mundo já ao mesmo tempo fica sabendo contra quem vai jogar. Né? E aí pode ser que dê azar, dê sorte, enfim. Né? Esse quê de sorte é sempre interessante também, né? É, De ter um pouco de suspense, né? Porque, queira ou não, acho que o futebol fica interessante por causa disso, né? Que sempre um time muito mais fraco tem a chance de ganhar de um time forte por conta da sorte, né? exato. Então, acho que a gente adicionando esse quezinho aí de sorte, a gente dá uma dramatizada aí no nosso torneio. É claro. E tem o detalhe da final, porque a final a gente pensou muito, e aqui foi muito bom a gente ter ido lá pro Mundial, porque no Mundial a gente ficou questionando por que, que o Mundial era de um formato, não era de outro, não sei o que, blá blá. E aí a gente quis valorizar muito alguns jogos. Então na final, primeiro vai jogar um jogo feminino e só. Então todos os olhares vão estar em volta de um jogo feminino, o que a gente quer muito essa valorização. Depois vai ter um jogo open, né, livre ali, só ele também. E aí depois desses 2 jogos individualizados, a gente vai para 3 jogos de uma vez, porque se abrir 2-0 tem como voltar, e qualquer outra combinação podia fazer com que o quinto jogo fosse inútil, né? Uhum. Então, para evitar que a gente tenha um jogo inútil já decidido, a gente resolveu fazer 1 e 3 de uma vez, e nessa 3 é loucura. Vai, Sim, sim. vai ter que acompanhar 3 jogos ao mesmo tempo. É quando acabar um, vai acompanhar o outro. É claro que pode acontecer de sair dois Fica a 3 a zero zero rápido, e 3-0 rápido. Mas a gente viu lá no Mundial que isso aconteceu com 3-1. Mas mesmo assim, o último jogo, todo mundo estava assistindo. Quem ganhou foi quem perdeu, né? O Canadá Aham. venceu e foi mó comoção, foi animal, todo mundo vibrou, mesmo os Estados Unidos tendo ganho. Então é a mesma pegada que a gente quer, né? A gente quer proporcionar essa, esse sentimento coletivo e uma coisa super importante, a gente quer também trazer um pouco de como torcer, né, Eric? Sim, isso é muito legal, O né? que que você aprendeu? A gente já falou aqui, mas é bom reforçar. O que que você aprendeu de mais importante lá de torcida durante os jogos de Round Net? Cara, eu acho que assim, a torcida de round net, né, em jogos de round net, ela chega muito mais perto da uma torcida de tênis, talvez, né? Que assim, o cara tá lá, se preparou para sacar, tá fazendo o ritual de saque dele, silêncio, silêncio total, né? Até o cara fazer o saque dele, ninguém fala nada, né? Durante o lance lá, no máximo tem as vibrações nos lances muito bonitos, né? Só que, e aí quando o ponto se concretiza, a galera vibra muito, né? Mas é esse respeito. Opa, desculpa, pode Tem falar. uma pergunta, Eric. Se o cara sacou, ou a mina sacou, eu tô na torcida e achei que foi a bola alta, eu saio gritando? É verdade, nesse sentido a torcida respeita muito, né? Ninguém fala nada, ninguém entrega nada e não tem aquela coisa do futebol, né? De xingar o árbitro, de reclamar das decisões, né? Então esse respeito acho que é muito. Chega, não sei se a galera acompanha, né? Mas chega muito perto do rugby, né? O rugby acho que é um dos juízes mais respeitados de todos os esportes, né? Tanto os jogadores como a torcida, o juiz falou, ninguém contesta, né? Vai lá, segue o jogo e é isso. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar no round net, né? Tentar contestar o menos possível, queira ou não. A gente não tá lá para isso, né? Não tá lá para brigar. Ainda não tá valendo muito dinheiro os nossos torneios, mas tá valendo uma premiação interessante aí que a gente já vai falar. Mas acho que é isso, né? Respeito acima de tudo, saber vibrar quando é para vibrar e saber respeitar o silêncio quando eu precisar respeitar o silêncio. Né? E a decisão, quando não tem observador, é dos 4 que estão jogando, né? Sim. Tanto que teve um lance até bem curioso lá no Mundial, que a Rafa, né, a menina que jogou com a gente lá, ela sofre um ace e ela não pede bola alta porque ela achou que ouviu a gente falando que a bola foi boa. Foi alguma coisa assim. E aí a gente até perguntou pra ela depois, por que, que você não pediu alta? Ela, porque eu ouvi alguém falando que era bola boa.
Aí ela falou assim, por isso que a torcida não pode falar. E olha que interessante, ela podia ter pedido só por pedir. Mas como ela achou que ouviu alguém da nossa torcida falar que foi boa, ela nem ousou pedir. De tamanho respeito que foi, sabe? Exatamente, não tem aquele negócio de, vou pedir, na dúvida, né? Que custa eu Uhum. pedir? Não. Sim, sim. Você pede só quando tiver, mano, muita certeza ali. Se você tem dúvida, normalmente a gente pergunta, né? Putz, achei meio alta, o que você achou? Mas assim, se tiver na dúvida, segue, porque eu não tô com certeza, né? Mas quando tem observador, é a palavra do observador e é isso, né? Mas acho que é outro ponto que a gente precisa reforçar sempre, né? Que esse fair play, ele é imprescindível, né? Acho que poucas pessoas que estão ouvindo a gente assistiram a final desse último nacional que teve aí dos Estados Unidos. Na final, né, valendo lá não sei quantos US$ 1.000 de premiação, o cara vai lá, bate uma bola, pega no aro, né? O outro time acusa o aro, pede aro e o observador fala que não, foi limpa. Só que foi muito aro. O cara que atacou viu que foi aro, né? O cara que atacou foi lá e falou, não, foi aro. Realmente eu vi que foi aro, né? Então, assim, aí o observador falou, não, se você está dizendo que foi aro, por quê? Sempre a palavra, a decisão primária é entre os quatro, né? O observador, ele entra em ação quando tem a discordância entre os quatro que estão jogando, né? Então, como os quatro lá falaram, não, foi aro, se concordaram, mesmo que o observador tenha visto limpa, né? Então, assim, uma final, né? Uma final de nacional valendo dinheiro já, o cara vai lá e fala, não, foi aro mesmo e é isso, né? Então, acho que o fair play do Roundnet a gente tem que sempre incentivar e fazer ele valer o máximo possível aí, né? Não, isso. Isso é bem inspirador mesmo, né? Faz ver os melhores fazendo isso, faz com que a gente também queira fazer, né? É ensinar pelo Com certeza. exemplo, né? É... Só, deixa eu ver. Tá. Eric, expectativas do campeonato. Expectativas. Eu vou Cara, começar. pode Eu começar. quero muitas duplas, muitos times pra poder ter bastante coisa legal acontecendo, porque quanto mais gente, melhor podem ser as coisas, né? Então, melhor a gente pode melhorar um pouquinho a premiação, quem sabe? A gente pode dar um Gatoradezinho a mais, a gente pode tentar fazer uma infra melhorzinha nos próximos, né? Então, assim, eu tô com uma expectativa muito alta de ter bastante equipe. Eu gostaria muito que tivesse umas 10 equipes. Sei que é bem desafiador, mas primeiro já vou aqui de antemão falar que um passarinho me falou que Campinas tá vindo, cara, com uma galera jogar. Mas assim, é time A, B, C, D, E, Tá, não é tanto assim. Mas ó, é muita gente. E eu fico muito, 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 muito feliz de ver essa galera tão animada, empolgada e treinando pra caramba. Você tá vendo o Instagram deles, né, Eric? Tô. Eu acho que nesse sentido, o Campinas é um exemplo, né? Exemplo de comunidade aí. É uma galera que tá super engajada, tá treinando pra caramba, né? Então acho que se o restante da galera não acompanhar, tem chance de Campinas logo mais estar disparando aí, né? Não, quando. Até um bastidor aqui, a gente queria que fosse o mais justo possível por vários motivos e premiar as comunidades mais engajadas. Nos primeiros modelos de campeonato, quase todos Campinas, nas nossas previsões, ia dar um pau em todo mundo de tão bem estruturados que eles estão. E aí a gente foi adaptando porque tinha um quê de desequilíbrio que a gente entendeu depois, estava muito desequilibrado, né? Por isso que também estava saindo muito destoante, principalmente puxando para o lado feminino, né? Que Campinas é disparado a comunidade feminina, maior comunidade feminina que a gente tem. E aí a gente entendeu que estava um pouco distante. E assim, isso é coisa de mudar dois confrontos, né? Que a gente mudou a estrutura inteira. Mas muito por mérito deles, né? E aí a gente achou um formato em que a gente viu que dá pra todo mundo chegar, mas, minha opinião, Campinas entra como grande favorito, principalmente pela, assim, a levar 2 lugares no pódio, eu diria. Eu não duvido de Eles ter realmente estão. Campinas ali em 2 lugares no pódio.
e papar prêmio aí. Se Tabuão, São Caetano, Liga não se concentrar ali, não jogar em jogos da vida, eu vou, já deixo aqui que Campinas vai estar ali com muita gente no pódio. Concordo, concordo. Campinas está vindo muito forte e o restante que se cuide aí, incluindo nós. É. Bom, eu a princípio não jogarei, a não ser que eu jogue tipo com a galera que eu estudei junto, que não joga desde antes da pandemia, né? Formar um time assim pela resenha mesmo. O Eric tá formando o time ali junto com, né? Eu não sei. Daqui a pouco vai sair aí o time, a gente vai Daqui a pouco saltam divulgando. no spoiler. A gente vai divulgando nas redes sociais também as convocações, né? Então, galera, vamos lá, vamos se inscrever. A gente só tem uma inscrição até agora. E essa inscrição ainda não definiu os 10 atletas, só 8. Estão vendo se vai ter 2 reservas ou não, né? Que é o time do Eric. Então define logo, tá? Pra poder soltar o primeiro inscrito ali pra motivar a galera. Mas ó, vou falar. São Caetano estão treinando demais. Ver os posts deles, ter ido jogar com eles outro dia, estão naquela curvinha de crescimento que daqui é só, mano, é só subir, é só subir, só subir. E aí chega naquele patamar que você mantém por um tempo, mas eles estão nessa subida. Então, assim, chegar lá e começar a tomar ace de Gianluca, de Alexandre, Felipe, Emerson, Danilo, não vai ser surpresa pra ninguém, viu? Pra ninguém. E ontem eu fui treinar com o pessoal de Tabuão e agora eu vou falar outra coisa. Campinas que se cuide, viu? Porque puxado o negócio lá, viu? O pessoal de Tabuão tá. Eu tô muito em Cara, cima do muro, né, acho, velho? mas acho que vai ser o campeonato mais emocionante aí da história dos campeonatos brasileiros, né? Porque realmente eu tô indo jogar só por ir jogar, porque eu assistiria a todos os jogos fácil, assim, né? Ah, você tá indo jogar porque você é fominha. Não, brincadeira. Não, mas é verdade. Mas, Eu sou fominha, tô formando a minha seleção aí pra. Eu fico falando minha, né? Mas quem montou foi o Alex. eu falo sua porque eu falo com você, eu não falo com o Alex. Mas é isso, a gente formou um time aí pra tentar ser campeão também e adicionar mais drama no campeonato aí. O último campeonato, ele foi o mais imprevisível. Só que é o que a gente falou. Pelo fato das duplas estarem todas niveladas, os jogos tecnicamente não foram os melhores que a gente poderia ter. Dessa vez, eu acho que por conta dessa questão das comunidades, a gente vai ter tipo a melhor dupla de Campinas jogando contra a melhor dupla de Tabuão, jogando contra a melhor dupla de São Paulo, jogando contra a melhor dupla de Santos, contra as melhores meninas da liga, então assim, dependendo desse sorteio aí de tipo 3 duplas contra 3 duplas, vai sair muito jogão. Eu tô ansioso ali para pro mata-mata, né? Fase de grupo e mata-mata, como sempre. É... Vamos ter que controlar bem o tempo e de repente fazer alguns cortes, porque, enfim, é muito jogo que pode acontecer. A gente nunca fez um campeonato de equipes, eu não tenho ideia de quanto tempo leva de um jogo pro outro. Eu tô meio assim, rezando para não acabar muito tarde e ainda ter luz natural, porque senão vai dar ruim. Né? Então, assim, por favor, não fiquem jogando 3 sets, resolve em 2. Todo mundo que tá vendo aí, ó, ganha de 2, perde 2 e deixa o organizador feliz, tá bom? Não, brincadeira, gente. Claro que é brincadeira. Mas expectativas altíssimas. E é aquilo. Se tem gente sobrando ou faltando, manda nos grupos. Manda no grupo de WhatsApp, manda pra mim, manda pro Eric. A gente tenta arranjar gente pra completar a sua equipe. Não deixa de participar porque tinha 7. A gente arranja Escreve uma aqui nos pessoa. comentários, né? Tô sem time, quero jogar. A gente arranja um time, com A gente certeza. vai arranjar porque, assim, nem que a gente, sabe, leve alguém e a gente arranja um jeito de ajudar a pagar essa parte dessa pessoa, sabe? Tipo assim, mano, vai lá, vai jogar de graça, eu faço a sua. Tipo, tá nesse nível de, cara, se precisar, a gente vai ajudar do jeito que a gente conseguir. Tem muita gente em São Paulo que vai acabar sobrando. Então já fica aí a dica. Você que é de São Paulo, não consegue formar uma equipe, vê se nas outras comunidades está faltando gente.
faz um catadão, sabe? 2 de Tabuão, 2 de São Caetano, um da Liga, 2 de São Paulo, um de Campinas, monta um time misto. O importante também é participar aqui. Boa. Boa. Deixa eu. Tô abrindo aqui o nosso YouTube, Eric. Deixa eu ver se tem algum comentário. Teve comentários aqui, ó, no vídeo passado do nosso querido William Pedro Rey, o nosso Clark Marshall, falou que tá interessado no que a gente falou ali, de que se tivesse umas aulinhas, né, um negocinho aí pra melhorar o RoundNet, né? E o Ale também. O Ale ficou muito feliz aí com o nosso novo patrocínio, aí, nosso primeiro patrocínio. E também achou bastante interessante essa ideia aí do Beavers Academy. Será? Será que vai ser esse nome? Será que a gente vai mudar de nome? Será que num próximo campeonato de equipes não vai ter pra ninguém? Porque. Vai ter o time dos Castores? É, Seria legal, hein? não vai ser só a dupla dos castores? Será que a gente chega nesse nível, Eric? Ia Seleção ser. Castor e a gente nem precisa jogar, hein? Já pensou? Não, aí para tudo. Apaga a luz. Cara, vamos falar, voltando ali pro campeonato, premiação. Queria agradecer aqui imensamente a Spikeball Brasil por estar patrocinando a premiação desse campeonato. Teremos sets Pro e Standard para os 3 primeiros colocados, né? Então, primeiro colocado um Pro e um Standard, segundo colocado um Pro e o terceiro colocado um Standard por equipe, tá, galera? Não é por pessoa, é por O equipe. jogador. Por equipe. Muito pra parabenizar a comunidade e incentivar a praticar cada vez mais com os novos sets, né? E em primeira mão, estamos aqui para falar que a Strike 360 também vai premiar, né, esse campeonato. Então, em breve soltaremos aí nas redes sociais quais serão essa premiação um pouquinho maior aí, que também vai ter coisa da Strike 360. Uma parceria muito legal, onde a gente consegue fazer um campeonato com 2 fabricantes apoiando o esporte. Independente se os castores estão aqui com a Strike 360, independente se os campeonatos são feitos com o set da Spikeball porque eles são melhores, são o set Pro e tudo mais, essa humildade de ambas as marcas patrocinarem o mesmo campeonato em prol das comunidades é assim de tirar o chapéu e agradecer imensamente a Spikeball Brasil e a Strike 360. Legal demais. Acho que dá até pra gente já falar ó, que vai ser o primeiro campeonato com mais de R$ 3.000 em premiação, né? Isso é Se você verdade. se for fazer as contas aí, ó, somando todos esses Eu não valores tinha do feito. set, já dá mais de uns R$ 3.000 aí. Não, isso é Então, animal. Isso é animal. Então, cara, se inscrevam. Vamos lá, vamos se inscrever e fazer um merchan aqui. Se você quiser comprar o seu set da Strike 360, cupom Castores15 para ter 15% de desconto, tá? Castores15 tudo junto no site da Strike 360 Brasil. e Eric, ainda dá uma força aqui pro nosso podcast, né? exato. Eric, ficou pro final, mas acho que vale a pena falar rapidinho sobre o torneio misto dos Estados Unidos, o COED. Porque ele foi algo que eu não sei se acontece sempre, mas foram 4 duplas convidadas, né? Convidadas, convidadas. É que com certeza são jogadores de destaque, né? Pegaram lá jogadores super bons, mas formaram o quê? O que achei legal foi que eles formaram 3 duplas americanas e uma dupla da Europa, né? Isso. Então isso daí foi muito legal, já adicionou, já chamou a atenção da Europa inteira para torcer por essa dupla, né? É outra pessoa aí que, para quem não sabe, quem não acompanha, é a Laura Kunzelmann, não vou saber pronunciar o sobrenome dela, mas o que essa menina joga aí, pelo amor de Deus também, né? Sim. Mas foi um campeonato valendo o quê? $4.000 para o campeão.
4.000 dólares em dinheiro, não era nem em premiações, né? E as Nem em prêmio. duplas foram convidadas. Esse é o nível que tá lá nos Estados Unidos. Não é que cada dupla teve que dar R$ 2.000 pra participar pra ver se Exato. ganhava 4.000. Não, elas foram convidadas. E aí teve essa premiação de 4K dólar, velho. 4K E os dólar. jogos transmitidos na ESPN, né? Para ver o nível que o nosso esporte está chegando. Exato. Transmissão no ESPN, dinheiro envolvido, acho que tem tudo para crescer muito aí o esporte nos próximos anos. Eu ainda acho que a primeira porta de entrada é concorrer com corrida de drone de madrugada na SPN 4 do Brasil. Eu ainda acho que a gente vai chegar ali e aí depois a gente começa a ir para os horários acessíveis até chegar ali numa grade de quem sabe a gente tá ali jogando a final de Major brasileiro, de sul-americano, quem sabe, né? Com a transmissãozinha ali. Não precisa nem ser da SPN, pode ser do Casemiro, que eu aceito também. Como se ele fosse menor, né? Nossa, Casemiro, pô, o nosso alcance brasileiro aqui já seria um absurdo. Né? Mas nenhuma surpresa no misto, né? Eu acho que o Piccone, com o saque dele, faz muita diferença quando é misto, né? E ele tava jogando com uma das Janks lá, que também é apelação, né? Então acho que Não, pegaram assim. Era muito. Mano, a final foi o esperado, né? As irmãs uma contra a outra, né? sim, E tanto o Piccone quanto o Murray lá, os dois jogam muito, mas foi aquele detalhe, né? Quem erra menos foi o que ganhou, né? sim. Acho que o Mas Piccone essas ele duplas meteu uma aí, sequência de 3 4 aces em todos os jogos que eu vi. Todos os sets. sim, Todos os mas é, sets. por- é que o diferencial dele é que ele tem saque de direita e esquerda e abre muito, Sim. né? Assim, pro E nível feminino é impossível. É impossível. Então, assim, toda vez que ele chegava pra sacar nas meninas, era muito aberto. Nenhuma menina saca tão aberto quanto ele. Então, as meninas não treinam contra gente que saca tão aberto. Se fosse só forte, as meninas pegariam tranquilamente. Mas o problema é que é muito aberto. E aí, mesmo o Raul, o Buddy, o Marshall tomam ace do Piccone, né? Vira e sim, mexe. sim. Então, nesse patamar ali, o Piccone ele apela muito no saque. Essa é a grande verdade, é muita apelação. É, o saque dele ainda é outro nível aí, né? Mas boa. Cara, o episódiozinho ficou maior que eu imaginava, mas foi bem legal. Boa. Dinâmica vai ser mais ou menos sempre essa. A gente vai trazer algumas coisas que a gente fica sabendo aí do mundo do RoundNet. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo Mundial, né? Nesse Notícias pelo Mundo. A gente tem aí algumas coisas legais para se compartilhar. E qual que é o próximo episódio? Deixa eu ver. A gente tem duas opções aqui. A gente ainda. Ou é uma que realmente é spoilerzaço, ou a gente vai falar um pouquinho sobre comunidade, sobre o que a gente sente desse grupo de jogos. A gente vai contar um pouquinho de como era o nosso falecido Spikeball SP, não é mesmo? Então, ou a gente fala disso, dessa parte de comunidades, ou um mega spoiler, mas eu acho que vai ser a de comunidades. O mega spoiler a gente deixa pra outra semana. Deixa mais pra frente. E lembrando sempre, né? Se vocês quiserem que a gente fale sobre algum assunto específico, deixa aí nos comentários. Pode perguntar, pode pedir, que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo aos pouquinhos aí também. Isso aí. Manda o vídeo pra sua comunidade, pra elas para saber um pouquinho de como que a gente falou aqui sobre o campeonato. É legal todo mundo ouvir. Vem cornetar a gente, falar que eu falei tudo errado, que eu não dei moral pra fulano, ciclano, né? Mas é isso aí. Obrigado por terem assistido, por terem ouvido. Novamente, você está ajudando a realizar o nosso sonho de transformar esse esporte num esporte olímpico. E até semana que vem, né, Eric? Até semana que vem. Continuem ligados aí. Deixem o like se estiver no YouTube. Sigam o nosso podcast se estiverem no Spotify. E é isso. Valeu. Um abraço. E usem o cupom Castores15 no site da Stark 360. Valeu, É galera! isso. Valeu.